11 de fevereiro de 2013. Uma notícia impactou católicos do mundo inteiro. O Papa Bento XVI renunciou em um contexto de escândalos de pedofilia e corrupção financeira. Foi o primeiro a abdicar do posto desde o Papa Gregório XII em 1415. O argentino Jorge Bergoglio foi escolhido o novo chefe da Igreja Católica. Ele se tornou o primeiro Papa a vir das Américas. Uma série de protestos sacudiu os países árabes do norte da África e do Oriente Médio. O movimento antigoverno começou em 2010 na Tunísia e se alastrou para outros países como Egito e Líbia. As manifestações foram impulsionadas principalmente pela capacidade de mobilização das redes sociais. Na Síria, a tentativa de derrubar Bashar al-Assad levou a uma guerra civil que já dura quase 9 anos. Em 2016, os britânicos tomaram uma decisão que abalou as relações com a União Europeia. Em um referendo, decidiram sair do bloco. O divórcio, apelidado de Brexit, derrubou chefes de governo e levou a negociações duras entre a União Europeia e o Reino Unido. Um novo tratado entre ambas as partes já está pronto, mas não foi aprovado e o processo só deve ser concluído em 2020. Um acordo inédito para lutar contra o aquecimento global foi adotado em Paris em 2015. O pacto estabeleceu uma meta para manter o aquecimento global abaixo de 2 graus Celsius e pediu esforços contínuos para limitar o aumento em 1,5 graus em relação à era pré-industrial. Anos depois, no governo de Donald Trump, os Estados Unidos anunciaram a saída do acordo. Em 2018, este aperto de mãos chamou a atenção do mundo todo. Poucos meses depois de uma guerra verbal sem precedentes, o presidente americano Donald Trump e o líder norte-coreano Kim Jong-un se encontraram para discutir a desnuclearização da Coreia do Norte. Apesar de promissor, o processo segue praticamente paralisado. Na ciência, os últimos 10 anos foram de revelações sobre alguns dos mistérios do universo. Em 2019, pela primeira vez na história, foram obtidas imagens de um buraco negro. 6 anos antes, o bóson de Higgs, conhecido como a partícula de Deus, teve sua existência confirmada oficialmente. O bóson de Higgs é uma partícula elementar que forma a matéria. Em 2016, cientistas anunciaram ter detectado de forma direta as ondas gravitacionais, ondulações que ocorrem no espaço-tempo. O fenômeno foi previsto por Albert Einstein em 1915, na chamada Teoria Geral da Relatividade. Nos últimos anos, o mundo viu uma das maiores ondas migratórias desde a Segunda Guerra. Milhões de pessoas deixaram seus países fugindo de guerras, do terrorismo e de crises políticas e econômicas. Os Estados Unidos impediram a entrada de migrantes da América do Sul e Central pelo México. No mar Mediterrâneo, tragédias se repetiram. Barcos cheios de refugiados afundaram. A crise global de refugiados se tornou um problema crítico para toda a comunidade internacional. Uma tragédia envolvendo energia nuclear voltou a assombrar o mundo. O acidente na usina de Fukushima, no Japão, em março de 2011, foi o maior desastre nuclear desde Chernobyl. A tragédia foi causada por um tsunami que seguiu um terremoto. Milhares de moradores tiveram de deixar a região. Poucos anos depois da morte do terrorista Osama Bin Laden pelos Estados Unidos, o mundo viu a ascensão do grupo Estado Islâmico. Os extremistas que chegaram a dominar um vasto território na Síria e no Iraque levaram o terror a vários países. A França foi um dos alvos. No Bataclan, uma lendária casa de shows na capital francesa, 90 pessoas foram mortas. Outro caso emblemático foi o ataque à redação do semanário humorístico Charlie Hebdo, onde morreram 12 pessoas. Uma onda de protestos sem precedentes tomou conta de vários países da América do Sul, derrubou um presidente e deixou outros na defensiva. Bolívia, Equador, Chile e Colômbia foram palcos de revoltas sociais. Na Bolívia, as manifestações, a violência e a pressão política levaram Evo Morales a renunciar ao cargo. Morales assumiu em janeiro de 2006, em meio a uma série de vitórias da esquerda na América do Sul. Na Venezuela, Nicolás Maduro continua no poder, apesar do fortalecimento da oposição e da pressão internacional. O
caos político e a grave crise econômica contrastam com a situação bem mais confortável do país de 10 anos atrás, quando era comandado por Hugo Chávez, o padrinho político do atual presidente. Nos últimos 10 anos, o imponderável deu o tom na política brasileira. Em 2010, Lula deixava o Planalto com alto índice de popularidade. O petista ainda ajudou a eleger sua sucessora Dilma Rousseff. A ex-ministra de Lula enfrentou uma grave crise econômica e política em meio à maior operação contra a corrupção já vista no Brasil, a Lava Jato. Dilma sofreu o impeachment, Lula virou réu em vários processos e sofreu o maior revés de sua história. Acabou condenado e preso por corrupção e lavagem de dinheiro. Só sairia da prisão após 580 dias na cela da Polícia Federal. Com o principal ícone da esquerda desgastado pelas acusações de corrupção, estava aberto o caminho para a direita chegar ao poder. O deputado federal Jair Bolsonaro foi eleito com uma retórica conservadora e promessas de reformas econômicas. O ex-capitão colocou no Ministério da Justiça o homem forte da Lava Jato, o então juiz Sérgio Moro, que condenou Lula em primeira instância. O Brasil se comoveu com duas tragédias em cidades mineiras nesta década. Em 2015, barragens da mineradora Samarco se romperam e provocaram um desastre. Moradores de um distrito de Mariana morreram e outros ficaram desaparecidos. A tragédia se repetiu em 2019 de forma ainda mais mortal. No município de Brumadinho, o rompimento da barragem da mineradora Vale deixou mais de 250 mortos. A lama destruiu famílias e provocou um impacto ambiental gigantesco. Para quem perdeu tudo, restou a dor e a tristeza. Para muitas comunidades, o futuro ainda é incerto. Já a natureza tenta lutar pela vida.